Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Boa tarde a todos, desencarnados e encarnados aqui presentes. É um prazer rever todos vocês, pois, mais do que juntos, unidos, faremos a reunião desta tarde, imensamente contentes, vivenciando aquela alegria do nosso Mestre Jesus, que fortalece o nosso coração, que traz harmonia aos nossos pensamentos e claridade às nossas atitudes. É com Ele que nos firmamos a partir de agora. E adentrando a questão 893 de O Livro dos Espíritos, vamos à questão feita por Kardec aos espíritos superiores. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem oculta intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Meus amigos, nós sabemos que todas as virtudes são benéficas, salutares ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso coração. Todas têm seu mérito, porque a partir do momento em que as conquistamos, nós notamos, mesmo que gradativamente, um progresso em relação a nós mesmos. A virtude, toda vez em que procuramos resistir às más inclinações, às más tendências, às tentações ainda tão comuns no ser humano. No entanto, aos poucos, podemos erradicá-las, mediante a nossa determinação de seguirmos adiante, levando a sério o compromisso com o Cristo, levando a sério o compromisso de progresso para conosco mesmos, levando a sério o Evangelho de Jesus. Toda vez que deixamos de praticar, de realizar algo que nos agrada, e nesses minutos nos voltamos ao benefício do nosso semelhante, seja lá quem for, pessoas, animais,
plantas, aqueles que estejam necessitando do nosso socorro. É nesses e nessas criaturas que devemos levar muitas vezes a nossa presença, se não for possível a nossa palavra, a nossa ligação, pois aí se consiste uma virtude imensa de deixarmos momentaneamente o que nos interessa para que outra pessoa seja beneficiada. E é claro, sem oculta intenção. Que não haja naquilo que chamamos de oportunidade para servir, segundas e terceiras intenções. O bem deve ser desinteressado, gratuito, espontâneo, amoroso e ao mesmo tempo inteligente, porque um ato de amor também é um ato de inteligência. Um ato de amor também é um ato revestido de bons sentimentos. E podemos aprimorá-los em nosso dia a dia, fortalecendo-nos no Evangelho de Jesus, porque Ele foi, é e será modelo e guia para essa tão carente ainda humanidade. Jesus nos abençoe. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar verniz dessas qualidades. Meus amigos, a partir de agora, nós vamos entender o que significam afabilidade, doçura e benevolência. Porque para compreendermos a extensão, o conteúdo de um texto, nós temos que compreender o seu vocabulário. Afabilidade e doçura são virtudes diferentes, mas complementares. Elas se juntam para se tornar a benevolência, segundo as próprias palavras do Evangelho. E vamos entender então cada uma dessas virtudes antes de continuarmos, de iniciarmos a explanação deste capítulo. A palavra afabilidade é uma palavra latina. Vem da palavra affabilitas. Quer dizer aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência, cortesia, delicadeza, amabilidade. Então nós sabemos que a afabilidade é uma aptidão do espírito, uma tendência para tratar alguém ou pessoas, animais, plantas. Eu gosto de conjugar todos, porque todos nós fazemos parte da Irmandade Universal. E tratar
tratar alguém com benevolência é tratá-la com cortesia, delicadeza, amabilidade. E às vezes até energia e firmeza. Abrindo um parênteses, de entendermos que firmeza e energia não se referem à violência. Doçura, essa palavra também vem do latim de dulcis. Doçura é a suavidade, é a brandura, é a ternura, é a meiguice. Conquista dos espíritos que não são mais violentos, que não se entregam à forma agressiva de tratar as pessoas. E já que falamos de afabilidade e doçura, vem o Evangelho e nos diz que a benevolência produz a afabilidade e a doçura. E o que seria essa tal de benevolência? É a disposição, é a tolerância favorável a alguém, que traz consigo a afabilidade e a doçura. Percebemos como as virtudes, embora interdependentes, elas se unem quando nós nos predispomos a realizar o bem. Então a benevolência é a disposição voluntária, a disposição gratuita, desinteressada, a tolerância que nós temos muitas vezes em relação a alguém. E nós podemos também inverter a situação. Quantas vezes alguma pessoa ou algumas pessoas tiveram tolerância para conosco, benevolência para com os nossos equívocos? Já paramos para pensar nisso? E nós podemos dizer que, do ponto de vista da psicologia profunda, é um compromisso de humanidade para consigo mesmo e para com as outras criaturas no sentido mais elevado. Então, neste ínterim, nós chegamos à psicologia. E a psicologia profunda nos diz que é o compromisso de humanidade. Para nós termos um compromisso de humanidade, nós temos que nos portar ou entender que nós somos seres humanos e que as outras pessoas ao nosso redor merecem o tratamento de seres humanos. Compromisso para com as criaturas no sentido qualquer? Não, no sentido mais elevado que conseguimos realizar neste mundo de provas e expiação. Pode não ser um compromisso perfeito, porque não é, mas pode ser um compromisso melhor, um compromisso promissor, um compromisso que nos faz criaturas melhores, principalmente perante a nós mesmos. É um movimento que parte da emoção. Percebemos? Parte da emoção, buscando reumanizar aquele que perdeu o contato com Deus, aquele que perdeu o endereço de si mesmo. E quando nós estamos falando nessa reumanização, nós já falamos anteriormente de emoção, agora nós falamos de razão. A importância de fazermos o possível para que a emoção e a razão caminhem ali mais ou menos juntas. É fácil? Não, não é. Mas é uma questão de treinamento, como tudo neste mundo é um treinamento.
o treinamento para nos tornarmos pessoas melhores, o treinamento para que nos tornemos mais tolerantes, mais amorosos. E nesse momento em que a gente perde o contato da gente e de Deus, é um momento em que nós devemos parar, rever conceitos de uma forma honesta e sincera. Entre aspas, dar uma mexida lá dentro, com um toque de sentimento e com um toque de razão, e nos avaliarmos e notarmos aquilo que precisa ser alterado, aquilo que precisa ser modificado, a fim de que a nossa qualidade de vida seja mais leve, seja mais altruísta, seja um pouco mais alegre, que a gente realize as nossas tarefas, pelo menos com mais prazer, mesmo aquelas que não gostamos tanto, mas que são necessárias nós realizarmos em nossos caminhos. Jesus preferiu aprofundar a sabedoria das suas palavras libertadoras, consoladoras, esclarecedoras no imo do ser, e não na aparência, não no falso conteúdo do verniz social, conforme citou o Evangelho agora, e nem no cerne do ter. É claro que não vamos ser negligentes àquilo que nós conquistamos, principalmente com o nosso trabalho, com o nosso esforço, mas não podemos nos esquecer do imo do ser. Procurarmos nos tornar aquilo que enfatizei quase agora, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais íntegras, mais leves, mais alegres, mais frutíferas, que procuram a oportunidade de servir naqueles instantes em que nos recolhemos e sentimos que é preciso seguir adiante. E notamos, nesses instantes em que buscamos nos encontrar conosco mesmos, que o Divino Mestre cuidou de nos ensinar a lição da autoiluminação, tarefa gradativa de cada espírito. Não a conquistamos em breves momentos, semanas e meses. Tarefa para muito tempo, talvez muitas existências, a fim de que diluamos a ignorância nossa, a ignorância nessa fase da evolução. E quando falamos em ignorar, nós falamos no sentido de ainda não conhecermos um determinado assunto, o que é muito normal, porque é impossível conhecermos tudo, conhecermos todos. Nós estamos e somos espíritos em aprendizado, evoluindo. Estamos neste orbe para aprendermos e seguirmos adiante, fazendo melhor aquilo que nos compete e que nos sustenta. Muitas vezes o coração cansado, o coração ofuscado, o coração triste
porque há momentos em que nos sentimos assim. Todavia, procuremos não permanecermos, que não permaneçamos desse modo, porque aos poucos o ser humano descobre a alegria de viver servindo, a alegria de servir amando, e se converte toda essa sensação de bem-estar em humanismo, ao contribuir com o pão para o faminto, com o medicamento para o enfermo, com a palavra, aquele que necessita de orientação, de consolação, com os nossos ouvidos, para ouvirmos aquele que necessita muitas vezes desabafar, para ouvirmos as pessoas como Jesus as ouviu e dialogou com elas. Tudo, sobretudo, nessas atitudes e nessas palavras, estejam presentes a gentileza, a doçura. E segundo André Luiz, pela mediunidade do nosso querido Chico Xavier, eu já disse em outras ocasiões e repito, está faltando muita gentileza nos relacionamentos humanos. Está faltando muita doçura. Às vezes energia sim, mas também muita doçura nos relacionamentos. É só observar como a maioria trata 100% as visitas e trata tão mal aqueles que se encontram em nossos lares, convivendo conosco. É uma realidade de alguns ou de alguma maioria, infelizmente. Em 2025, e ainda grande parte das pessoas não aprenderam a se tratar melhor, não aprenderam a tratar melhor o semelhante, seja ele um animal, uma pessoa, uma planta. E entendamos que os esclarecimentos libertadores do Cristo vêm realmente para que procuremos nos revestir dessas qualidades sem deixarmos de ser firmes quando necessários e atuarmos no bem sempre. Porque é preciso uma convivência um pouco mais amável nesta sociedade e edificante também essa convivência entre as pessoas. Não é uma tarefa impossível de se realizar, embora às vezes demande um grande esforço, não nego. Mas é indispensável que tentemos, que busquemos compreender melhor a nós mesmos e as pessoas e agirmos melhor conosco e com elas. A benevolência não pode morrer nas nossas intenções. Elas devem florir em nossas atitudes, através da afabilidade e da doçura. A benevolência não deve fazer parte apenas do nosso cabedal de conhecimento teórico,
mas das nossas atitudes, embora aprendizes mais valiosas, de seguirmos adiante nessa maior tolerância para com os outros, porque nós todos precisamos da tolerância, da desculpa e do perdão de alguém em algum momento da nossa vida, para que seguíssemos adiante. Utilizemos o verbo, a palavra, para o encorajamento, para levar a luz, para levar a alegria, para levar todo o ensinamento de Jesus que nós conseguimos compreender. E mediante essas atitudes vamos sentir o bem-estar que aquele a buscar Jesus sente mediante as suas palavras. Não nos tornemos fiscais das imperfeições do próximo. Não nos tornemos fiscais das imperfeições do próximo, nos diz Joana de Ângeles. Se não quisermos que os outros se tornem fiscais dos nossos equívocos. Não temos autoridade moral para criticar, seja quem for. Podemos até não concordar, o que é um direito nosso, mas julgar não cabe a nós. Tudo existe, tudo cabe entre a pessoa e Deus. A benevolência decorre da análise tranquila do que se sucede também no imo do nosso ser, ao expressar-se através de atitudes mais sinceras. E vamos nos acalmar, menos ansiedade. Vamos nos deixar em alguns momentos nos conduzir por Deus, que a tudo governa com inefável amor. Viva Jesus, que é a luz do mundo. Ele seja sempre aquele amigo querido de todas as horas, o Mestre tão amado pelos nossos corações. A Ele o melhor de nós, a nossa gratidão, o nosso amor. Que Ele receba nesse instante um buquê de flores dos nossos corações, que cheguem até Ele essas flores de imensa gratidão. Ele é a luz do mundo. Um dia maravilhoso amanhã para todos vocês, junto de seus familiares. E vamos nos recordar, antes de encerrarmos, algumas datas importantes para o movimento espírita. 15 de abril de 1864, nesta semana, nós comemoramos o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. 18 de 4 de 1857, o lançamento de O Livro dos Espíritos e também Dia Nacional do Espiritismo. Vamos incluir também nesse dia o Dia da Literatura Infantil. E viva os livros que nos abrem o coração, que nos dilatam a mente e a razão, a fim de que aprendamos com mais afinco as orientações e os ensinamentos de Jesus.
Boa tarde a todos, que assim seja.